Irmãos, hoje vai ser um misto, tá? Pregação, aula e testemunho. Acho que vai ser mais testemunho. Foi isso que eu tinha pedido para os irmãos. Mas a gente vai trazer alguma coisa também de ensino e de pregação. Se você quiser me acompanhar, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Esse é um capítulo muito conhecido. Esse capítulo é o centro do Evangelho de Lucas. Diz assim, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus essa parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sob os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E o pai lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, nesse capítulo nós temos 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma ou o dinheiro perdido e o filho perdido. Aqui nessas 3 histórias nós vemos toda a trindade envolvida em resgatar o pecador. Primeiro é o pastor. Jesus é o bom pastor. Ele veio do céu para nos buscar, para buscar a ovelha que estava perdida. Então, a parábola da ovelha perdida fala da obra de Cristo, indo atrás do pecador, saindo da sua glória e vindo a este mundo encontrar o pecador. Depois nós temos a parábola da dracma perdida. É uma mulher que perdeu um dinheiro
E nas escrituras, a igreja é comparada a uma mulher, nós somos comparadas à noiva de Cristo, e ela sai procurando como uma lamparina. A lamparina é também um símbolo do Espírito Santo. E quando ela encontra, ela fica muito contente. Essa parábola fala do Espírito Santo agindo através da igreja para convencer ou iluminar o coração do pecador perdido, mostrando a ele que ele está em trevas e que ele tem valor. E então, a parábola da dracma perdida nos fala da obra do Espírito Santo iluminando o coração do pecador, mostrando que ele está em trevas. E a parábola do filho perdido, nós temos Deus, o Pai, então, recebendo o pecador na sua casa. Então, irmãos, que coisa maravilhosa, toda a trindade envolvida na obra de salvação do homem. O Filho vem do céu para nos buscar, o Espírito Santo convence de pecado, e o Pai o recebe no seu lar celestial. Coisa maravilhosa, irmãos. E como nós temos falado nesses últimos tempos de paternidade e orfandade, eu quero me concentrar na parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. Nós já temos abordado o assunto da paternidade de Deus. Mas eu quero enfatizar um outro aspecto, irmãos, o aspecto da orfandade. E nós temos dois aspectos da orfandade. A orfandade imposta pelas circunstâncias, ou seja, aqueles filhos que o pai ou é ausente ou é omisso, e o filho se sente órfão. Ele tem um pai, mas esse pai não cumpre o propósito, não o protege, não o ama, não o recebe, ou mesmo o pai não existe, ele não conhece o pai, né? Então esse é o primeiro aspecto da orfandade, a orfandade imposta pelas circunstâncias. Mas é um outro aspecto da orfandade, irmãos, que é a orfandade autoimposta. É aquele filho que o pai é presente e participante e responsável, mas o filho não aceita, o filho não quer ele, o filho ele vive como se ele fosse órfão. E é exatamente essa a imagem desse filho pródigo. A parábola não fala nada de errado do pai. É o filho que rejeita o pai. É o filho que pede os bens e sai e nem olha para trás e quer saber só dos benefícios que ele pode ter com a herança. E ali, nessa parábola, houve uma tremenda desonra, porque a divisão dos bens entre os filhos só deveria acontecer quando o pai morre, e esse filho, ele desonrou tremendamente aquele pai. E ele foi embora, e ele viveu como órfão. E como órfão, ele colheu as consequências. Então, irmãos, a orfandade, ela tem dois aspectos. A orfandade imposta pelas circunstâncias, você realmente não tem pai, ou seu pai não cumpre o papel. Mas tem um outro aspecto da orfandade, que é o filho que quer se tornar órfão. Ele rejeita os pais, ele desonra os pais, e ele vive como órfão. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes, algumas vezes, essa é a atitude de alguns cristãos ou de algumas pessoas. Eles querem viver como órfãos, mas eles têm pai, têm mãe. É verdade, não tem nenhum pai e mãe perfeito, tá certo? Como nós não somos perfeitos, nós não podemos exigir perfeição dos nossos pais. E os pais muitas vezes fazem o que é possível, mas o filho o rejeita. Irmãos, é sobre esse aspecto da orfandade que eu quero tocar nessa manhã. Na verdade, aquele filho pródigo, ele quebrou um dos princípios mais importantes em toda a Bíblia, que é o princípio de honrar pai e mãe. E há muitas pessoas órfãos, talvez até muitos cristãos órfãos, pelo simples fato de que eles não honram pai e mãe. E preste atenção, se você não honra
pai e mãe, você não vai conseguir honrar a Deus. Porque o pai é uma imagem de Deus, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes o pai é um pai omisso, um pai irresponsável, mas ele, de qualquer forma, é a imagem, é uma figura de Deus, e nós pegamos aquela imagem distorcida e achamos que Deus é daquele jeito. Esse é o aspecto negativo. Mas se os nossos pais, né, dentro das limitações deles, foram presentes, fizeram o que eles puderam fazer, se você não honrar o pai e a mãe que você tem, você não vai conseguir honrar a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Você não honra a Deus se você não honrar o seu pai e a sua mãe. E eu quero contar um pouquinho da minha experiência de como que eu aprendi a honrar meu pai e minha mãe no início da minha vida cristã e os benefícios que eu recebi por causa dessa atitude. Não sei se todos conhecem, hoje eu dou graças a Deus pelo pai e a mãe que eu tive, mas não era esse o entendimento que eu tinha muito tempo atrás. Meu pai era um alcoólatra, e o que eu lembro da minha infância eram brigas dentro de casa, era choro, era medo. Não sei se você já passou por essa experiência de um pai alcoólatra, é uma coisa muito dura, muito dura. E por causa disso, a minha mãe foi sempre muito sofrida. Ela suportou muitas coisas. Meu pai mandou ela para fora de casa e ele estava embriagado, e ela falou assim: eu vou, mas só com os meus filhos. Ele estava embriagado e disse: então pode levar. E eu lembro, irmãos, perfeitamente, eu saindo com a minha mãe, eu tinha 11 anos, um irmão de 9 e um de 1 ano no colo, e nós saindo assim de casa sem rumo. Minha mãe chorando, eu chorando, o de 1 ano chorando, e nós sem saber para onde a gente ia. E aí depois ela lembrou de uma amiga dela, da escola, e foi para lá. Nós morávamos em Governador Valadares nessa época, a família da minha mãe é aqui de Belo Horizonte, e alguns dias depois, então, minha mãe entrou em contato com a minha avó, com a mãe dela, e mudamos para Belo Horizonte. Eu estou aqui em Belo Horizonte desde os 11 anos de idade. E a minha mãe, por causa do sofrimento dela, ela se tornou uma pessoa muito seca, muito sofrida. E eu sei que tanto meu pai quanto minha mãe me amavam, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não lembro da minha mãe me dando um beijo. Um beijo. Eu não lembro disso. É claro que ela me deu muitos beijos, mas eu não lembro disso. Então minha mãe sempre muito seca, muito sofrida, muito dura, poderia colocar dessa maneira, né? Então eu tive pais assim que não foram pais exemplo. Mas tudo bem, me converti, graças ao Senhor, aos 18 anos de idade, e comecei, e foi uma vida nova para mim. Eu lembro que eu chegava na igreja e falava: meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi uma coisa assim na minha vida. Amor, alegria, paz. Eu olhava assim para aquela realidade e eu falava: meu Deus, eu nem sabia que isso existia. Eu ficava assim, fascinado, abençoado. E no início da minha vida cristã eu aprendi que eu deveria dar o dízimo. E comecei a dar o dízimo. E aí um dia minha mãe ficou sabendo que eu estava dando dízimo na igreja. Ela ficou revoltada. Porque não ajudava em nada em casa, irmãos. Eu nunca passei fome, mas a situação foi sempre muito, muito difícil. Meu pai não dava pensão para minha mãe precisou cuidar de 3 filhos sozinha. É claro, teve a ajuda da família dela, mas eu era tão arteiro, irmãos, eu era tão agitado, que a minha avó não me suportou depois de alguns anos, e os meus tios chegaram para minha mãe e falaram: olha, você vai ter que sair daqui, porque a avó não está aguentando seus meninos.
E para minha mãe aquilo foi muito duro, porque era a casa da mãe dela. E a minha avó já estava velha, e criança pequena, adolescente, não é fácil. Então não culpo a minha avó. Mas essa foi mais uma pancada que a minha mãe recebeu na minha vida, na vida dela. Muito bem. E nós passamos dificuldade, necessidade, e eu dando dízimo. E quando minha mãe ficou sabendo, eu não ajudava em nada em casa, irmãos. Quando minha mãe ficou sabendo, ela ficou revoltada, revoltadíssima. E ela chegou para mim e falou o seguinte: pode parar de dar o dízimo na igreja. Irmãos, essa é a minha experiência, tá? Não estou querendo dizer que isso é um ensinamento, que isso é um padrão que todos têm que seguir, de maneira nenhuma. Eu estou contando o meu testemunho, tá certo? E ela disse: André, pode parar de dar o dízimo. Que absurdo esses pastores roubando. E eu falei: não, mãe, está escrito na Bíblia e eu vou continuar a dar o dízimo. Aí a coisa ficou feia, né? Aí ela falou: ah, é? Então eu quero 1/3 do seu salário, todo mês, porque você não ajuda em nada em casa e você está dando o dízimo para a igreja lá, eu quero 1/3 do seu salário, todo mês. Irmão, isso aconteceu comigo. Eu virei para Deus, eu falei assim: que é isso, Deus? Eu nunca vi uma mãe cobrando do filho. Que mãe que é essa que o Senhor me deu? Né? Que mãe mercenária, desculpa, irmãos, pecado meu, tá certo? Minha mãe é uma bênção, foi uma bênção na minha vida. E essa era a visão que eu tinha naquela época, tá? Eu falei: Deus, isso não é uma mãe, só me deu uma mercenária. Olha o pecado, irmãos. E eu fiquei revoltado com aquilo. E como que eu senti assim no meu coração: André, vai na Bíblia e vê o que eu falo sobre pai e mãe. Como que se eu entendesse que Deus me falou para eu estudar esse assunto na Bíblia? Eu falei: perfeitamente, Senhor, perfeitamente. Peguei uma concordância bíblica e vi todos os lugares na Bíblia que falam sobre pai e mãe. Ai, irmãos, qual foi o meu susto? Eu fiquei com uma vergonha diante de Deus. E eu quero mostrar para vocês o que eu descobri. Bruno, me ajuda aqui, distribui um. Quero que vocês me acompanhem, irmãos. É um pequeno estudo, tá? Eu só quero ler são só alguns versículos. Eu quero ler, mostrar para os irmãos o que eu descobri sobre essa questão de pai e mãe. Esperar todos estarem, para que vocês me acompanhem. Maurício? Já tem aí? Já. Eu reuni todos os versículos eu sou muito sistemático, assim, organizadinho, e eu coloquei eu classifiquei, separei em grupos cada um deles. Então, honrar pai e mãe, olha os versículos aí, Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio 5:16, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Efésios 6, versículos 2 e 3, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honra o teu pai e tua mãe. Agora, o que significa honrar pai e mãe, irmãos? Significa essas coisas aqui. Em primeiro lugar, ajudar financeiramente, coisa que eu não fazia. Mateus 15, de 3-9. Jesus, porém, lhes respondeu: por que transgredir? Porque Jesus estava sendo questionado, porque ele não estava cumprindo certa parte da lei lá, né? E Jesus respondeu, então: por que transgredir vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição.
Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, isso aqui encaixou igual a luva para mim. O que os fariseus falavam era o seguinte: olha, em vez de você fazer qualquer benefício para o seu pai e sua mãe, traz no altar, traz o dinheiro, traz os seus bens aqui no altar. Parece que uma coisa mais santa, né? Em vez de eu dar para meu pai e minha mãe, eu vou dar para Deus. Mas Jesus disse: olha, vocês distorcem a palavra de Deus. Porque está escrito: honra teu pai e tua mãe, vós porém dizeis o seguinte: pai e mãe, aquilo que vocês poderiam receber de mim, eu vou dar para Deus. E assim vocês invalidam a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui entrou igual uma luva para mim. Porque eu não ajudava em nada em casa. E eu estava lá todo espiritual, trazendo o dízimo para o Senhor. E eu fiquei com tanta vergonha, irmão, diante de Deus. Tanta vergonha. Vamos em frente. E o que significa honrar? Significa respeitar. Levítico 19:3. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Honrar também significa obedecer, Efésios 6:1. Filho, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, isso é correto, isso é o que deve ser feito, isso é o que Deus espera de nós. Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo agrada a Deus. É claro, irmãos, que isso aqui se aplica antes de você casar, tá certo? Enquanto você está dentro da casa do seu pai, da sua mãe, dependendo financeiramente deles. Você precisa, de acordo com a palavra de Deus, obedecer o seu pai e sua mãe em tudo. Agora, quando você casa, é diferente, você estabelece uma nova família. Ou quando você sai de casa e começa a se sustentar a si mesmo, você ainda deve ouvir o seu pai e a sua mãe, mas não tem aquela obrigação de obedecer, tá? Mas enquanto nós estamos na casa dos nossos pais e dependemos financeiramente, essa é a orientação de Deus. Devemos obedecê-los. É isso que Jesus, não sei se você já reparou esse versículo, Jesus lhes era submisso. Jesus obedecia a Maria e José. E Maria e José não eram o Pai Celestial, não eram perfeitos, tá certo? Continuando aí, olha só que coisa séria, irmãos. Deuteronômio 21, de 18 a 21. Antigo Testamento. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e a de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Irmãos, coisa séria. Essa era a lei de Moisés. Todo o povo ia apedrejar aquele filho que era rebelde, contumaz e não ouve. Irmãos, coisa séria. Mas aí você pode pensar: isso é só o Antigo Testamento. Não é não, irmãos. Olha aqui o Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versículos de 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, preste atenção agora, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição moral e sem misericórdia. Agora preste atenção. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, dentre essas coisas aqui está desobedientes aos pais, não somente as fazem, mas também aprova aqueles que assim procedem. Irmãos, que coisa séria, irmãos. Diante de Deus, não só na lei, mas também no Novo Testamento, reafirma que aqueles que são maus, malignos, homicidas, difamadores, caluniadores, quer dizer, só gente
daquela laia, né? Desculpa falar essa palavra. Do pior tipo de gente. E dentre esses está incluído aí desobedientes aos pais. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Filhos, obedecei os vossos pais. O que significa honrar também, irmãos? Dar ouvidos. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. Provérbios 23:22. Ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. O que significa honrar? Significa também alegrar. Provérbios 23:25. Alegrem-se teu pai e tua mãe, regozije-se aquela que te deu a luz. Irmãos, nós devemos alegrar os nossos pais, trazer alegria para eles. Provérbios 15:20. O filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Vire a página. Honrar significa não amaldiçoar. Êxodo 21:17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Levítico 29. Se um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Amaldiçoou seu pai e sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Provérbios 20:20. A quem amaldiçoou seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Sabe aquela luz no fim do túnel? Não vai ter para você que amaldiçoou seu pai e sua mãe, não, irmão. Provérbios 30:11. Há daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Não desprezar. Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá amém. Provérbios 23:22. Ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 30:17. Os olhos de quem zomba do pai ou quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Não maltratar, Provérbios 19:26. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe é filho que envergonha e desonra. Não ferir, Êxodo 21:15. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe será morto. Não roubar, Provérbios 28:24. Que rouba o seu pai e sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Irmãos, quando eu fiz esse estudo, quando eu separei esses versículos, o meu queixo caiu assim, eu fiquei chocado. O que significa honrar pai e mãe, irmãos? Respeitar, obedecer, dar ouvidos, alegrar, não desprezar, não maltratar, não roubar, não amaldiçoar e não ferir. Irmãos, quando eu vi isso aqui, eu fiquei totalmente envergonhado diante de Deus. Deus falou assim para mim, André, pode dar 1/3 do seu salário para sua mãe. Se você quer honrar sua mãe, é dessa maneira que você vai honrá-la. Ô, irmãos, meu coração mudou completamente. Primeiro salário que eu recebi, fui lá na igreja, dei o dízimo, cheguei em casa, tinha cheque ainda, né? Fiz um cheque de 1/3 do meu salário. Aqui, mãe, ó. A senhora me pediu, tá aqui. Ela olhou assim, pôs no bolso. Segundo mês, recebi meu salário, fui na igreja, dei o dízimo, cheguei em casa, fiz o cheque. Aqui, mãe, ó, a senhora, e com cara boa, né? Cara ruim, não. Aqui, mãe, ó, a senhora me pediu 1/3 do meu salário, tá aqui. Aí ela olhou e falou assim, meu filho, isso aqui eu vou guardar como uma poupança para você, viu? Quando você casar, você vai ter uma poupança. Eu falei, faz o que a senhora quiser. Terceiro mês, recebi meu salário, fui lá, dei o dízimo, cheguei em casa, fiz o cheque, aqui, mãe, ó, 1/3 do meu salário. Meu filho, não precisa mais, não. Maravilha! Não é isso que diz a palavra? Aquele que te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Aquele que quer tirar a sua capa, dá também a túnica. Irmãos, muitas vezes é assim que nós vencemos os desafios da vida, não é confrontando, é indo além daquilo que a pessoa pede. E, irmãos, eu fiz isso com todo o meu coração. Graças a Deus, Deus me livrou desse fardo aí.
Mas logo após eu tive uma chance, minha mãe pagava aluguel, imagina, cuidando de 3 filhos sozinho. Eu já estava trabalhando, e eu trabalhava em um lugar e depois de algum tempo mudei de emprego e recebi o acerto. Um bom dinheirinho para mim, eu podia comprar uma moto. Aí minha mãe chegou para mim, ela estava querendo comprar a casinha dela, né, porque ela pagava aluguel, querendo comprar o apartamento, e ela chegou para mim e falou assim: André, será que você não me emprestava esse dinheiro para ajudar eu a comprar a minha casa? Aí eu falei: perfeitamente, mãe. Mas aí depois eu fui orar, e Deus falou assim: você não vai emprestar para ela não, André, você vai dar esse dinheiro para ela. E você não vai, ela pediu tanto, você vai dar um pouco a mais. Aí depois eu cheguei para mim: mãe, não precisa me pagar não. Deus falou que eu tinha que dar esse dinheiro para você e eu tenho que te dar um pouquinho mais. Irmãos, depois ela me agradeceu: André, obrigado por aquele pouquinho mais, porque tinha que pagar taxa, né, quando tem transferência de... Irmãos, aquela atitude minha significou honra para minha mãe. Muito bem, passaram-se alguns anos e conheci a Mara, e eu falei: eu preciso casar. Eu vou ver se eu compro um lote. E eu falei assim: Deus, é a hora de eu chegar para minha mãe, lembrar ela que eu ajudei ela. E o coração da gente é mesquinho demais, né? E Deus falou assim: não, André, você vai pedir emprestado para sua mãe. Tá bom, Senhor. Aí chegou: mãe, eu tô querendo casar e tudo, tem um lote que eu tô vendo, será que você me emprestava um dinheiro? Minha mãe falou assim: não, eu não vou te emprestar não, André, eu vou te ajudar a construir a sua casa. Ela trabalhava em 3 empregos, como professora, professora da prefeitura, professora... Irmãos, durante mais de um ano, desses 3 salários, minha mãe pegou 2 salários e me deu integralmente. Amados, hoje eu tenho uma casa própria, porque eu honrei a minha mãe naquela situação lá atrás. Se eu não tivesse feito aquilo, irmãos, hoje eu não teria uma casa própria. Eu nunca tive condição, eu nunca teria condição de ter uma casa própria, certo? Mas minha mãe disse: André, você me ajudou a comprar a minha casa, eu vou ajudar você a comprar a sua. Irmãos. Irmãos, Deus é maravilhoso demais. Quando você obedece a palavra de Deus, é bênção só que você recebe. Mas eu não tinha oportunidade. Meu pai morava em Valadares, não tinha oportunidade de honrar meu pai. Eu falei assim: Deus, como é que eu vou fazer para honrar meu pai? Mandei uma carta para ele, agradecendo por tudo que ele tinha feito, sem mencionar erro nenhum. Mas passaram-se alguns anos, meu pai ele começou a ter... como é que fala, gente? Que você tem problema mental? Não. Demência alcoólica. Porque meu pai tomava pinga, que era uma maravilha. Ele começou a ter demência por causa do álcool. E ele teve uma crise lá em Governador Valadares e eu e meu irmão fomos buscar ele, trouxemos ele aqui para Belo Horizonte, internamos ele no hospital psiquiátrico. E eu já era presbítero da igreja onde eu onde eu reunia. E aí eu pedi uma licença de 1 semana e eu fiquei 1 semana dentro de um hospital psiquiátrico. Nunca tinha entrado no hospital psiquiátrico na minha vida, assim, dando comida literalmente na boca do meu pai, de tão fraco que ele estava, de tão... Irmãos, eu passei 1 semana ali, mas aquilo me deu uma alegria tão grande. Eu sentia Deus falando: André, é exatamente isso que eu quero que você faça. Eu conheci aspectos do meu pai que eu nunca tinha conhecido na minha vida, eu conversava com ele. Irmãos, Deus me deu a honra, ou me deu o privilégio de honrar o meu pai. Alguns anos depois ele falece, mas eu tive essa honra, esse privilégio de honrar o meu pai nesses dias, ou nesse momento de dificuldade, e aquilo foi uma bênção para mim. É como se Deus estivesse muito contente comigo. Foi isso que eu senti.
que Deus estava muito contente comigo que eu estava fazendo aquilo. E não se esqueça do histórico do meu pai, tá certo? Mas... Hein? Eu levava ele pro McDonald's e aí comprava. Meu pai nunca foi de doce. Comprava um sundae assim, mas ele comia aquele sundae com a boca. Eu falei assim, gente, nunca vi meu pai tomando sorvete. Gente, aquilo foi uma bênção na minha vida. Aquilo curou tantas coisas na minha vida. E, irmãos, muitas das bênçãos que eu colho hoje, eu tenho certeza que é porque eu honrei o meu pai e a minha mãe. E Deus foi abrindo mais o meu entendimento, irmãos. Quando nos 10 mandamentos... Deixa eu... Você tem isso na sua folhinha aí, tá? Esse aqui são os 10 mandamentos, são 2 tábuas da lei. São 2 tábuas da lei. A primeira tábua da lei, irmãos, são mandamentos verticais, a nossa responsabilidade para com Deus. Não terá outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não adorarás, nem prestará culto, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e guarda o sábado para o santificar. Na primeira tábua só tem 4 mandamentos. São mandamentos verticais, a responsabilidade do homem em relação a Deus. Mas na segunda tábua são mandamentos horizontais, responsabilidade do homem para com seus semelhantes. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, entre aspas, né? Não darás falso testemunho e não cobiçarás. Essa tábua da lei, são os mandamentos horizontais, a responsabilidade de nós para com nossos semelhantes. Irmãos, eu acho que são 623 mandamentos da lei de Moisés. Deus escolheu os 10 mais importantes. E entre esses mais importantes dos 623, irmãos, está honra o teu pai e a tua mãe. Olha como é que isso é importante para Deus. Outra coisa que Deus me mostrou é o seguinte: esse é um mandamento incondicional. O que isso significa, irmãos? Não importa quem é o seu pai e sua mãe. Seu pai pode ser um bandido, sua mãe pode ser uma meretriz, mas o mandamento de Deus é honra o teu pai e a tua mãe, para que seja de longa vida sobre a terra. Será que você consegue compreender que não tem condição? Não importa o pai e a mãe que você tem, irmão, nós precisamos honrá-los, porque nós devemos a nossa vida a eles. Meu pai tinha muitos problemas, muitos erros, mas se não fosse meu pai, onde que eu estaria, irmãos? Minha mãe não foi aquela mãe amorosa como eu gostaria que fosse, mas se não fosse ela, irmãos, onde que eu estaria? Amados, esse é um mandamento incondicional. Não importa o pai que você tem, não importa a mãe que você tem, é seu dever como cristão honrá-los. E a gente viu o que significa honra. Ajudar financeiramente, ouvir, alegrar, não amaldiçoar, não criticar, não julgar, não... Eu estou aqui, vocês estão me entendendo, né? E Deus também mostrou outra coisa, que eu fiquei chocado. Esses 10 mandamentos, sempre quando tem uma lista na Bíblia, as coisas mais importantes vêm primeiro e as menos, tudo é importante, tá certo? Mas as mais importantes vêm primeiro e as menos importantes vêm por último. É por isso que os mandamentos em relação a Deus são os primeiros, porque é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, tá certo? Essas 2 tábuas também, quando perguntaram a Jesus qual que é o maior mandamento, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Ele estava resumindo a primeira tábua. E o outro semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resume a segunda tábua da lei. Então, Jesus, ele resumiu a primeira tábua dizendo o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E Jesus resumiu essa segunda tábua dizendo: e o outro mandamento semelhante a este é
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmão, sempre quando tem uma lista na palavra de Deus, as coisas mais importantes vêm antes. Volto a falar, tudo é importante, tá? E Deus começou a falar no meu coração. As coisas que vêm antes são mais importantes, tá certo? Então, o que é pior? Você cobiçar, que é um negócio do coração, ou você ter outros deuses? É claro, ter outros deuses é muito pior do que cobiçar. Por quê? Porque um é o primeiro e o outro é o último. Agora preste atenção, irmãos. Vamos pegar o 9º e o 10º aqui, ó. Não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Qual que é o pior? Cobiçar é um negócio de coração. Falso testemunho é uma coisa que você já está falando. Já é uma atitude mais séria. Então, pior ou mais sério é não dar falso testemunho. Vamos subir aqui? O 8º e o 9º. Não roubará e não mentirá. O que é pior? Roubar ou mentir? É claro que é roubar. Tá? Voltando aqui. 7º e 8º. Não adulterarás e não roubarás. Qual que é pior? Adulterar. Porque uma coisa é você tirar algo de alguém, outra coisa é você invadir o corpo da pessoa. 6º e 7º. Não matarás ou não adulterarás. Qual que é pior? Matar pior. Matar pior. Agora preste atenção. 5º e o 6º. Honra teu pai e tua mãe e não matarás. Qual que é o pior? Preste atenção, irmãos. Um assassino que honra o pai e a mãe, para Deus, é melhor do que uma pessoa que nunca matou e desonra, e agride, e fere, e amaldiçoa, e despreza seu pai e sua mãe. Irmãos, que coisa séria, irmãos. Esse mandamento está antes do mandamento de não matar. É por isso que, como eu li em Romanos, os desobedientes aos pais, eles estão passíveis de pena de morte. Porque estão quebrando um mandamento mais importante do que esse mandamento não matar. Irmãos, Deus foi me abrindo assim, eu fiquei chocado. Falei, Deus, que coisa séria esse mandamento. E muitas vezes nós deixamos isso para lá, irmãos. Oi. Quer que volte aqui? Uma coisa que eu li também, que ficou aí, é porque aqui o guardar o sábado, né? Para nós, aqui tinha um efeito para com Deus, e nós podemos aplicar isso para com Deus a respeito a descanso. Deus queria que as pessoas honrassem um dia especial de 24 horas, um período, cultivasse disso o seu descanso. Ou seja, o descanso vem antes de tudo isso. Como que é sério o que a gente está fazendo com esse tempo que a gente deveria dedicar também para com Deus, de conectar com Deus, de ouvir Ele, de santificá-lo naquele dia, né? Isso mexeu. Então, irmãos, eu quero voltar aqui. Quais são os benefícios de se honrar pai e mãe? Vem aqui comigo na primeira página, lá em Efésios, o terceiro aí. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Alguém pode dizer, irmão André, isso aí é a lei, o Antigo Testamento. Irmãos, alguns mandamentos são tão importantes que eles foram transportados da antiga para a nova aliança. Eles foram repetidos. Lembra que Jesus disse? Ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção no coração já adulterou. Então, alguns mandamentos foram transportados do antigo para o novo. E esse honrar pai e mãe foi. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso aqui é interessante, irmãos. Os mandamentos de Deus nós temos que obedecer, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é assim que se fala? Deus mandou, eu tenho que obedecer, não estou fazendo nada demais.
Mas esse mandamento é tão importante, irmãos, que tem uma promessa agarrada nele. Se você cumpre o não matar, você está fazendo alguma coisa extraordinária? Não, você está fazendo mais do que sua obrigação. Mas honrar pai e mãe tem uma promessa agarrada. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Qual que é as bênçãos de se honrar pai e mãe? Você vai bem em tudo. Você vai bem na escola, no trabalho, no seu relacionamento com o seu cônjuge. Você vai bem em tudo, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Você vai ter uma vida longa, porque é a promessa de Deus, irmãos. Deus está prometendo essas coisas. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Essas são as bênçãos de se honrar pai e mãe. Agora, quais são as consequências de você não honrar pai e mãe? Você não vai bem? Olha o versículo. O versículo é honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, seja de longa. Agora, se você não honra seu pai e sua mãe, você não vai bem em tudo. Você não vai bem na escola, você não vai bem no trabalho, você não vai bem na sua vida familiar, você não vai bem nos seus negócios. Olha, André, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Por quê? Porque Deus está falando. Se você não honra o seu pai e sua mãe, você não vai bem. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele não honrou o pai dele. Ele foi bem? No início até que parecia, né? Estava com dinheiro no bolso, mas quando as coisas começaram a apertar, ele se viu como literalmente um órfão. E outra coisa, se você não honrar pai e mãe, você não vai ter uma longa vida sobre a terra. O que isso significa, irmãos? Que sua vida vai ser abreviada neste mundo. Tem pessoas que morrem antes da hora porque não honraram seu pai e sua mãe. Irmão, André, você está exagerando. Bem, é o que está escrito na palavra de Deus. Eu não posso fechar os olhos. Eu preciso considerar tanto as bênçãos que eu vou receber se eu cumprir o mandamento, quanto as consequências que eu vou colher se eu não cumprir esse mandamento. Então, irmãos, eu quero deixar aqui a pergunta. Nós estamos realmente honrando pai e mãe? O que é honrar? Às vezes é uma coisa muito subjetiva, irmãos, porque às vezes para seu pai e sua mãe uma coisa muito importante, mas para você aquilo não faz muita diferença, mas para ele ou para ela e é nesse aspecto que você precisa trazer alegria, você precisa abençoar, você precisa ser grato. Irmãos, outra coisa que Deus me falou é o seguinte: André, a sua dívida para com seu pai e sua mãe é impagável. Impagável. Você nunca vai conseguir retribuir tudo que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Então, irmãos, nós precisamos, ainda que seja por egoísmo, eu quero que Deus me abençoe, eu quero ir bem na vida. Ainda que seja uma motivação errada, honra o seu pai e sua mãe. Ainda que seja só para você ser abençoado. Tá? Porque esse é um mandamento com promessa. Então, amados, muitas pessoas nesse mundo vivem como órfãos. Eles têm pai e mãe. Pai e mãe, é claro, como eu disse, não tem nenhum ideal. Todos têm seus... Mas eles desprezam, eles abandonam, eles criticam, eles amaldiçoam pai e mãe, e a consequência é que eles vão colher frutos amargos na vida deles. Mas se nós ajudamos financeiramente, respeitamos, obedecemos, damos ouvido e damos alegria aos nossos pais e às nossas mães, irmão, você vai deixar de ser órfão de pais vivos. Está entendendo, irmãos? Tem pessoas que vivem como se os pais não existissem. Eles mesmos se fazem órfãos. E eles estão sozinhos na vida. Eu estou servindo a Deus, eu dou meu dízimo, eu faço isso. Vem cá, você está honrando seu pai e sua mãe? É isso que Deus quer de nós, irmãos. Obediência. Se você quer honrar a Deus, você vai honrar o seu pai e a sua mãe.
porque é isso que o Senhor pediu. Muito bem, esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer. O segundo aspecto é bem rápido, tá? Não vou demorar muito, tanto não. Esse aspecto das pessoas, como eu coloquei aqui, não uma orfandade imposta pelas circunstâncias, mas uma orfandade autoimposta. Seu pai e sua mãe estão vivos. Seu pai e sua mãe morreram, pede perdão a Deus. Se o Espírito Santo está te convencendo, que você não fez o que você deveria, que você falhou, pede perdão ao Senhor, confessa, o Senhor vai te perdoar. Não fica com um peso no coração, não acha que maldição vai cair sobre a sua vida, não. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, irmãos. Mas se seu pai e sua mãe estão vivos, faça o que está dentro da sua capacidade para honrá-los, porque isso vai significar bênção para a sua vida. Esse é o primeiro aspecto, irmãos. O segundo aspecto que eu aprendi na minha vida, esse também é um testemunho, exatamente por causa dessa personalidade, ou da experiência que eu tive com meu pai. Quando eu converti, eu amava Jesus, porque Jesus foi na cruz e morreu por mim. Jesus me amava, Jesus deu a vida dele para me salvar. E eu amava Jesus, mas eu tinha um medo do Pai Celestial. Isso não é coisa muito clara assim no coração da gente, não. Tá tudo misturado nisso. Mas eu tinha muito medo de Deus, de fazer alguma coisa errada e Deus me punir. E eu tinha uma ideia totalmente distorcida da paternidade de Deus para com a minha vida, mesmo tendo honrado pai e mãe. Eu acho que essa é uma segunda experiência que nós precisamos ter em relação à paternidade do nosso Pai Celestial. E eu tinha muito medo, irmãos, de fazer alguma coisa errada. Eu era muito legalista no início da minha vida cristã, e muito medo de fazer alguma coisa errada e Deus me punir, e eu... Irmãos, isso chegou a tal ponto na minha vida cristã que eu parei de pregar o Evangelho. Porque eu pensei assim, gente, às vezes a pessoa está precisando ouvir do amor de Deus. Se eu falar do juízo de Deus, eu estou arrebentando ela. Ou então, ela está precisando ouvir do juízo de Deus, e se eu falo do amor de Deus, eu não estou ajudando. Irmãos, se vocês terem uma ideia, eu parei de pregar o Evangelho com medo de errar, de fazer alguma coisa errada e ser punido por Deus. Esse aspecto da paternidade de Deus, isso para mim ainda... Irmãos, isso é automático, tá? A visão que você tem do seu pai terreno, automaticamente você transfere para o seu pai celestial. Você precisa de uma experiência para separar essas duas personalidades, o seu pai da terra e o seu pai do céu. Você precisa de uma experiência. Conhecer que o seu pai celestial é totalmente diferente do seu pai terreno. E que e o seu relacionamento com Deus, isso vai ser transformado. Irmãos, eu estava assim numa angústia. E aí chegou um irmão do exterior, ele foi dar uma conferência lá na igreja, eu já conheci ele há algum tempo, eu fui conversar com ele, com um tradutor na época. E eu, colocando essa situação minha, que eu tinha medo de errar, eu comecei a chorar, irmão. Comecei a chorar, assim, falando da luta que eu estava tendo com Deus. E aí ele abriu lá a palavra de Deus em João capítulo 14. Abra comigo. João capítulo 14. Ele só falou um versículo. Esse homem foi muito sábio, irmãos. Deus usou ele. João 14, 6. 6 não. 8. João 14, 8. 7. Vamos começar do 7. Jesus dizendo, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai?
Irmãos, quando esse irmão leu esse versículo foi como uma bomba atômica no meu coração. Eu tinha medo de Deus, mas eu amava Jesus, porque Jesus era meu salvador, o meu chapa, o meu amigão do peito. Mas Jesus, ele veio a esse mundo para revelar o Pai. Tudo que Jesus fez foi porque o Pai queria. Você lembra Jesus falando? As palavras que eu vos falo, eu não falo por mim mesmo, mas o Pai que manda eu falar. Irmãos, eu comecei a ver o Pai na pessoa de Cristo, a misericórdia do Pai, quando Cristo perdoou aquela adúltera, a compaixão do Pai. Eu comecei a chorar, falei, Deus, como que eu te interpretei errado, Senhor? Jesus veio a este mundo para nos revelar o Pai. E se você quer enxergar o Pai, você precisa vê-lo em Cristo. Você não consegue ver o Pai diretamente, não, irmãos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Você quer conhecer o Pai? Olhe para Cristo. Olhe para a compaixão de Cristo. Olhe para a misericórdia. Porque tudo que Jesus fez foi para agradar o Pai e foi para fazer a vontade do Pai. Irmão, irmã, aí Deus me levou lá na parábola do filho pródigo. Uma coisa eu não contei para vocês foi o seguinte, eu converti aos 18 anos, comecei na igreja, depois meus colegas começaram a zombar de mim, e o meu pai na fé, a pessoa que me levou para a igreja, ela foi para o exterior. Eu fiquei sem referência dentro da igreja. Aí eu abandonei a igreja e voltei para o mundo. Eu passei 2 anos, eu já conhecia Jesus, eu já tinha experimentado, mas eu voltei para o mundo. E eu passei 2 anos no mundo. Foram anos assim, difíceis. Até chegou um dia que eu estava com tanta saudade de Deus que eu voltei para a igreja. E aquele dia que eu voltei para a igreja, irmãos, eu tinha 20 anos de idade. Eu lembro que eu tive uma experiência com Deus tão maravilhosa do amor de Deus me recebendo. E aí o Espírito Santo me lembrou, André, você é esse filho pródigo. Você abandonou o Pai. Como que ele te recebeu quando você retornou? Exatamente como aquele pai recebeu o filho pródigo. Irmãos, a minha visão de Deus, o Pai, foi completamente transformada. Porque eu consegui enxergar o Pai na pessoa de Cristo, nas palavras de Cristo, na atitude de Cristo. Oh, irmãos, isso é uma cura tão grande, tão grande. O medo acabou. Eu sei que se eu errar, gente, qual que é o problema? Todos nós vamos errar, Deus não vai me punir por causa disso. Deus não é um Senhor severo, Ele não é um meu pai aqui da terra, bravo, sério, violento, apático, frio. Não. Irmãos, eu acho que a experiência de conhecer o Pai, ela foi tão forte como a experiência de conhecer a Cristo. E depois eu preciso conhecer o Espírito Santo, irmãos. Aí eu tive a experiência do batismo no Espírito Santo. Irmãos, essa é a vida eterna, que te conheçam a ti. O conhecimento do Filho, o conhecimento do Pai, o conhecimento do Espírito. Irmãos, essa é a vida eterna. Essa é a verdadeira vida, é o conhecimento de Deus. Então, irmãos, isso que eu queria passar para a igreja, não foi mais um testemunho, né? Mas eu quis trazer essa questão também da honra aos pais e da orfandade auto-infligida. Pessoas que vivem como se os pais não existissem, ou não pedem conselho para os pais, ou não abençoam os pais. Oh, irmãos, quanto nós estamos perdendo? Quanto nós estamos perdendo? Se nós não honrarmos pai e mãe, nós não vamos conseguir honrar a Deus. Porque os pais são uma figura de Deus. Se você não honra a sua esposa, como é que você vai honrar a igreja? Se você não trata bem os seus filhos, como é que você vai cuidar dos filhos dos outros? Então, uma coisa está bem ligada à outra. E você pode levar para casa, viu? Esse estudinho meu aí é seu, pode escrever o que você quiser. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, irmãos. Essa questão da paternidade de Deus é algo vital
na vida do cristão. Você já teve essa experiência com Deus? Você já o conheceu como Pai? Mas um Pai completamente diferente daquele que você teve? Busque isso, irmão. Busque isso, irmã. Isso vai revolucionar a sua vida. Isso vai transformar a sua vida cristã. Porque nós temos um Pai celestial extraordinário, maravilhoso, bondoso, misericordioso, um Deus de misericórdia e um Deus de toda compaixão. Lembra quando Paulo escrevia as cartas, ele falava isso? É um Deus de misericórdia e um Pai de toda compaixão. Oh, irmãos, que privilégio nós temos. Vamos entrar além do véu, vamos buscar a face de Deus, vamos conhecer mais essa trindade bendita, porque é disso que nós precisamos, irmãos. Nós não precisamos de muitas coisas. Nós precisamos é de Deus. É de conhecer a Deus. Mais do Filho, mais do Pai, mais do Espírito Santo. Essa é a vida eterna. Amém? Deus nos abençoe.